Salve, salve, galera! Lucas Aires aqui em mais um vídeo da TV Torcedores e ansiosíssimo porque a Copa já tá chegando aí, né? E para poder esquentar para essa maravilhosa competição, a maior de todos os tempos dos esportes do mundo, vamos trazer todos os principais jogadores de cada seleção das 32 que vão compor o Mundial lá no Catar. Isso para você poder saber quem acompanhar ali, quem ficar de olho em algum jogo de alguma seleção que você não conheça, ou para poder ficar bem ali naquela conversa de bar, poder dar aquele seu pitaco com categoria. Mas então vamos nessa, a gente começa com o Grupo A. Abrimos o Grupo A com a seleção de Senegal e o principal destaque não poderia ser outro senão Sadio Mané. O meio atacante, ponta de 30 anos, fez uma bela temporada pelo Liverpool, mas principalmente pela seleção de Senegal. Ele foi o cara da seleção, o capitão, o líder, a referência técnica que levou o time de Senegal para o título da Copa Africana de Nações, inclusive em cima do Egito, do companheiro Salah. Que também joga no Liverpool. Aliás, também foi em cima do Egito a classificação para a Copa do Mundo. As principais características do Sané são o drible e a finalização. Ele é também um jogador veloz, apesar de já estar chegando a uma idade um pouquinho mais avançada, mas ele tem muita categoria e muito poder de decisão, especialmente jogando por Senegal. Mas agora vamos para a outra seleção do Grupo A, a Holanda. E o destaque dessa vez fica para o campo defensivo com o zagueiro Virgil van Dijk. Também aos 30 anos, o zagueiro é absolutamente dominante, certamente um dos melhores defensores do mundo na atualidade. Forte, veloz, com boa colocação, ele também é um líder nato e que vai muito bem nas bolas aéreas, tanto ofensivas quanto defensivas, e que comanda qualquer sistema defensivo em que ele joga naturalmente. Vai ser difícil passar por ele, mas será que o Sané vai conseguir passar por ele? Lembrar dos treinos ali do Liverpool? Outra seleção do Grupo A é o Catar. O dono da casa tem em Akram Afif, um ponta de 25 anos, o seu principal destaque técnico. Jogador do Al Saad, também lá do Catar, ele fez 15 gols e deu 19 assistências na última temporada. Ou seja, é coisa pra caramba e é um jogador de muita capacidade criativa. Pela seleção, ele já tem mais de 70 jogos e mais de 20 gols. É dessa atual geração que joga pelo Catar, o cara que mais fez gols pela seleção. Fechando no Grupo A, temos o Equador, que surpreendeu na classificação para a Copa do Mundo nas eliminatórias e que não tem exatamente um grande destaque, mas um time jovem com bastante jogadores promissores, que jogam em grandes times na Europa e que estão começando as suas carreiras lá fora. Assim, para poder escolher o destaque, a gente foi com um cara que é mais consistente nas atuações e na sua carreira lá na Europa. Estamos falando do lateral esquerdo Estupiñán, que joga pelo Villarreal. Veloz, com bons argumentos defensivos e uma boa precisão de passes e cruzamentos, ele foi titular absoluto do Submarino Amarelo na campanha surpreendente que levou o time à semifinal da Champions League de 2021-2022. Agora seguimos para o Grupo B e abrimos com a seleção da Inglaterra. E o destaque, é claro, é o atacante Harry Kane, que joga no Tottenham, também da Inglaterra. Um centroavante completíssimo esse aí, viu? Além de forte e rápido e com bons fundamentos, ele é um cara que tem muita capacidade de sair da área para dar passes e cruzamentos e fazer o time jogar em função dele, sem necessariamente ser um peso. E é bom reforçar que o fundamento de finalização dele é realmente muito bom e ele consegue finalizar de todos os jeitos, perna esquerda, perna direita, cabeça, e é um dos grandes destaques da Premier League atualmente. Seguindo para um rival da Inglaterra no Grupo B, o país de Gales, que obviamente o destaque não poderia ser outro senão Gareth Bale. O jogador que acabou de deixar o Real Madrid tem 32 anos e é há muito tempo o líder e a grande referência do país de Gales, se não um dos maiores jogadores da sua história, concorrendo ali provavelmente com o Ryan Giggs, que jogou pelo Manchester United. Se no começo da carreira ele era aquele lateral, ala e ponta esquerda de muita explosão, hoje em dia ele é um cara que joga mais pela direita, até mesmo pelo meio, e tem ótimos fundamentos de finalização e drible, além de ser um cara muito decisivo de fato, ajudando muito a carregar o país de Gales nas costas para chegar nessa Copa do Mundo. Agora com outro país de língua inglesa, os Estados Unidos, e temos um jovem destaque que é Christian Pulisic. O meio atacante ponta de 23 anos joga pelo Chelsea, da Inglaterra, e é um jogador muito perigoso para as defesas adversárias
já que ele tem tanto velocidade de arranque como drible curto. É um cara que consegue trazer problema em diversas situações e tem cada vez mais evoluído no questão de finalização e também de ser uma referência dentro da sua seleção. Fechando o grupo B, temos o Irã. E o destaque do Irã também está no ataque, com o centroavante e atacante Serdar Azmoun. Aos 27 anos, ele se transferiu há pouco tempo para o Bayer Leverkusen da Alemanha e é um atacante também completo para quem joga dentro da área. Ele até tem capacidade para poder sair da área e criar espaços com corridas nas costas dos defensores, mas também tem bastante imposição física dentro da área. Um cara completo, como eu disse, né? Pra se ter noção, ele tá na seleção do Irã desde o Sub-17 e já tem mais de 60 jogos e mais de 40 gols pela seleção. A adaptação no futebol alemão ainda tá demorando um pouco, mas ele vinha de temporadas em que ele tinha médias de participação direta em gol próximas a uma por jogo. Mas chega de grupo B e bora para o grupo C. E abrindo com a Argentina. Nesse caso, não há dúvidas que o destaque é Lionel Messi. O argentino de 34 anos que atua pelo Paris Saint-Germain pode até não ter feito a temporada mais brilhante na França, mas mesmo assim, ele marcou 11 gols e deu 15 assistências em 34 jogos, uma média interessante de participações diretas em gols lá no Paris. Só que, amigos, pela seleção argentina, ele tem jogado muito. Desde a derrota para o Brasil na Copa América de 2019, ele conseguiu finalmente se tornar o líder técnico e mental e psicológico e de todos os jeitos na seleção argentina. Ele é um cara que está muito mais feliz e vibrando positivamente e conseguindo fazer com que os jogadores ao redor dele rendam mais. Os números falam por si só. Desde essa fatídica derrota para o Brasil nas semis da Copa América de 2019, ele fez 26 partidas pela seleção argentina. Ele marcou nesse período 18 gols e deu 8 assistências, o que dá uma média de uma participação direta em gol por jogo. Seguindo agora para a seleção da Arábia Saudita, que tem em seu destaque o atacante e ponta Salem Al-Dawsari. Ele tem 30 anos e joga no Al Hilal. Ele fez mais de 50 jogos pela equipe saudita e tem passagens pelo futebol europeu, inclusive pelo Villarreal. É um cara que é destro e joga pela esquerda, então ele joga com essa habilidade para poder cortar para o meio e finalizar, dar cruzamentos, passes, enfim, uma referência que joga mais pelo lado do campo da Arábia Saudita. Ainda no grupo C temos a seleção do México, em que o grande destaque é o atacante Raúl Jiménez, que joga no Wolverhampton da Inglaterra. Marcado pela feia lesão em que ele fraturou o crânio jogando lá na Inglaterra, o Jiménez ele tem muito mais do que esse trauma. Um atacante alto e forte que tem as suas habilidades fora da área, mas é um mestre, um especialista na bola aérea. E por fim, no grupo C temos a Polônia e obviamente que o destaque é Robert Lewandowski. O atacante de 33 anos vem empilhando alguns dos melhores anos da carreira. Na última temporada pelo Bayern de Munique, para você ter noção, ele marcou 50 gols e deu mais 7 assistências em 43 jogos. É muito gol, é muita participação direta, é muita decisão, muito poder de decisão. Pela seleção ele tem uma média superior a 1 gol a cada 2 jogos. E se você coloca assistências nesse bolo, ele precisa de menos do que 2 jogos para poder participar diretamente de um gol. Tipo assim, se ele não fez um gol, nem deu uma assistência num jogo, no segundo você pode aguardar que antes do segundo tempo ele já vai estar fazendo isso aí já. Mas agora vamos para o grupo D, e que tem a França, a última campeã da Copa do Mundo, abrindo a chave. E claro que o destaque é Kylian Mbappé. O atacante de 23 anos ficou no Paris Saint-Germain, inclusive você pode ver um vídeo nosso em que a gente fala sobre isso, e que tem quase que a chave do clube para apitar no que ele pode e o que não pode lá na França. E muito disso pela última temporada fantástica que ele fez lá pelo Paris. Foram 46 jogos, 39 gols e 26 assistências. Assim, é um número surreal de quanto que ele é decisivo dentro do time dele. Assim como o Lewandowski na Polônia, ele tem uma média superior a 1 gol a cada 2 jogos. E se você coloca assistências nesse bolo, ele também fica com uma média ainda mais próxima de uma participação por jogo. No grupo D, de Dinamarca, e o grande destaque não poderia ser outro senão Christian Eriksen, o meio de campo que jogou por Ajax, Tottenham e na última temporada atuou pelo Brentford, está livre no mercado, mas o papo é que ele vai para algum gigante, especialmente da Inglaterra.
O jogador ficou um pouco sumido e naturalmente depois do susto enorme que ele deu na Eurocopa de 2021, mas ele superou esse trauma e vem jogando um bom futebol, especialmente pela seleção dinamarquesa. Ele tem sido um líder dentro de campo e um destaque nos momentos decisivos. Seguindo no grupo D temos a Tunísia e o destaque é o Wahbi Khazri, atacante de 31 anos que atuou pelo Saint-Étienne da França na última temporada. Ele é o famoso atacante completo, forte, rápido e decisivo e principalmente com uma pancada na perna esquerda. E por fim temos a Austrália e o destaque é um rapaz com nome difícil, Ajdin Hrustic. Ele é um meio-campo que joga também num time de nome difícil que é o Eintracht Frankfurt da Alemanha. Ele não é um titular absoluto por lá, mas ele foi bastante importante na campanha que levou ao título da Liga Europa da equipe alemã. É um meio-campo central com classe e que leva a camisa 10 dos cangurus nas costas. Bom, então vamos agora ao grupo E de Eita, o que aconteceu? E também ao grupo E de Espanha. Bom, o grande destaque espanhol é o atacante Gerard Moreno, do Villarreal. Aos 30 anos, ele foi o principal jogador da equipe que fez uma campanha surpreendente na Champions League de 21-22. Ele não é um craque de nível mundial, como se espera de um jogador que é o destaque da Espanha, mas é o jogador que melhor combina talento, que a Espanha tem de sobra, com poder de decisão e até com liderança também. Ele é uma referência dentro de campo quando a seleção espanhola joga. O grande concorrente da Espanha neste grupo E é a Alemanha. E o principal jogador alemão da Copa do Mundo de 2022 deve ser o volante Joshua Kimmich, do Bayern de Munique. Aos 27 anos, o Kimmich pode-se dizer que é um volante completo. Dos poucos titulares absolutos que a seleção alemã teve nessa renovação após a vexatória eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018. Isso sem falar que é um cara versátil, né, que pode jogar de lateral direito, pode jogar de volante e já chegou até a jogar de zagueiro quando o Guardiola treinava o Bayern de Munique. Enfim, numa seleção que tem talentos jovens, mas que rodam bastante do meio para frente, o cara que dá a maior referência e a maior solidez à equipe alemã é um dos principais destaques. Outra seleção do grupo E é a Costa Rica, isso mesmo, a que fez o que fez na Copa de 2014 e pode aprontar mais uma vez nessa Copa de 2022. Especialmente porque tem Keylor Navas no gol. É até bom falar do Keylor Navas como um destaque. Aos 35 anos, o goleiro do PSG é provavelmente um dos mais injustiçados da história do futebol, ou pelo menos do futebol nos últimos anos. Afinal de contas, ele foi o goleiro titular do Real Madrid tricampeão da Champions League, sem falar da atuação histórica dele na já mencionada campanha da Copa do Mundo de 2014. E mesmo assim, foi meio chutado ali do Real Madrid e tem que brigar pela titularidade lá no PSG com o Donnarumma, que nem na Copa tá. Enfim, Keylor Navas não é só grande dentro do futebol, ele é de fato muito bom. Ele é muito técnico, ele é muito decisivo, como a gente pôde ver, e bom, bastante campeão, né? Bom, fechando o grupo E, temos a seleção do Japão de Takumi Minamino. Aos 27 anos, o meio-atacante deixou a Inglaterra, deixou o Liverpool, para ir jogar no Monaco. O Minamino é de fato o cara mais habilidoso e técnico do meio para frente da seleção japonesa. Mais do que isso, é quem pôde testar melhor as suas habilidades no mais alto nível do futebol mundial, especialmente quando jogou Premier League e Champions League pelo Liverpool. Além disso, ele tem uma certa relevância dentro da seleção japonesa. Ele está desde muito cedo atuando pelas seleções de base e já tem quase 50 jogos com a seleção principal nipônica. De volta com você, Lucas do passado! Bom, vamos agora ao grupo F de futebol. E quem tá nele é a seleção da Bélgica. O destaque é claro que é o meia Kevin De Bruyne, de 30 anos, que atuou pelo Manchester City da Inglaterra. Ele não é só um dos principais jogadores da Bélgica, mas um dos principais jogadores do futebol mundial nos últimos anos ainda por cima. Criativo e com bons fundamentos de passe, ele é cada vez mais senhor dos jogos em que ele atua e cada vez mais dominante. Decisivo ele sempre foi na Inglaterra, mas ele ainda busca fazer isso na Bélgica, pelo menos para poder levar o time a um título, quem sabe.
No grupo F também temos a seleção do Canadá, e o destaque é o jovem Alphonso Davies, que atua pelo Bayern de Munique. Ele é a sensação da seleção sensação, que surpreendeu e voltou à Copa do Mundo depois de muito tempo, desde 1958. Ele é um ala esquerdo de muita capacidade física e de muita habilidade também. Ele é um desses casos de um jogador defensivo que tamanha essa capacidade técnica que em sua seleção ele é o principal destaque e atua mais pra frente, jogando mais como um meio esquerdo do que necessariamente como um ala. Uma situação parecida que vive o Alaba na Áustria, por exemplo, Áustria que não está na Copa do Mundo de 2022, é bom dizer. Também no grupo F está a Croácia de Luka Modric, obviamente, volante e meia de 36 anos que atua no Real Madrid. Ele tem um caso parecido com o Kevin De Bruyne, que é um jogador muito criativo, de bons passes e que com o tempo foi ficando cada vez mais dominante, mesmo do seu estilo, com passes curtos, não ficando muito tempo com a bola, mas dominando cada aspecto do tempo e do espaço do jogo, né? Talvez esse seja o último grande momento de Modric na carreira, já que com 36 e com uma renovação em voga no Real Madrid, ele pode perder um pouco de espaço ou pelo menos um pouco de protagonismo. Protagonismo que sobra nele na Croácia, onde ele é muito decisivo, jogando até um pouco mais próximo do gol. Por fim, no Marrocos, temos uma questão em que a referência seria o meia Hakim Ziyech, que joga no Chelsea. Mas com um problema com o técnico, ele disse que se aposentou da seleção marroquina e provavelmente não jogará a Copa do Mundo de 2022. Assim, a gente escolhe o jogador que vem logo depois na lista, que é Achraf Hakimi, o ala que joga pelo PSG e que atuou também pelo Borussia Dortmund, pelo Real Madrid, e é um jogador muito completo para a posição dele. Ele é muito rápido, ele é muito bom nas assistências, ele tem uma finalização boa, ele consegue se virar num contra um e tem cada vez se desenvolvido mais na parte defensiva do jogo. Ele deve ser um perigo constante ali pela direita ou mesmo pela esquerda, já que ele tem essa versatilidade e joga nos dois lados do campo quando ele pode jogar um pouco mais avançado. E agora temos o ilustríssimo grupo G da seleção brasileira. E falando em seleção brasileira, não tem jeito de não falar de Neymar Júnior. Eu sei que muita gente podia falar que aqui poderia ser o Vinícius Júnior, mas o Neymar, dentro da seleção, é um jogador completamente diferente. Para começar, é um cara que está se aproximando do recorde de gols de Pelé, o maior artilheiro da história da seleção brasileira, pelo menos por enquanto. Mas na amarelinha, o Neymar é há muito tempo um líder, especialmente para os jogadores mais jovens, e uma óbvia referência dentro de campo. O pessoal busca ele para tocar a bola. A seleção, inclusive, virou uma espécie de refúgio para o Neymar, onde ele consegue se sentir melhor e que o time joga mais em função dele. Inclusive, a gente falou num vídeo aqui na TV Torcedores que os jogadores como Rafinha, Antony, Vinícius Júnior, Rodrigo são jovens dribladores e velozes e ousados assim como o Neymar e tem potencializado o estilo de jogo do nosso camisa 10, que pode surpreender com uma ótima Copa do Mundo, viu? Seguindo da seleção brasileira, temos a seleção suíça de Granit Xhaka, volante de 29 anos que atua pelo Arsenal da Inglaterra. O Xhaka, eu acho que é a melhor representação da Suíça atualmente. É um jogador defensivo, muito técnico e que é o responsável por fazer o time não ficar tão preso no famoso ferrolho, mas também não abandonar as questões defensivas que tanto consagraram essa seleção ao longo da história. Em outro país com S, temos a Sérvia no grupo G. A Sérvia de Dusan Tadic, de 33 anos que atua pelo Ajax. Ele já era o destaque da seleção sérvia na última Copa do Mundo, inclusive que esteve no grupo do Brasil. Ele é um desses casos dos jogadores que se encontram após se adaptarem fisicamente a uma idade um pouco mais avançada. Tanto que do jeito que ele joga hoje no Ajax e na Sérvia, eu acho que ele pode ir até a próxima Copa do Mundo jogando em alto nível. Ele é um canhotinho forte, com ótimo fundamento de passe e uma batida na bola venenosíssima, além de uma ótima visão de jogo. Isso tudo faz dele um líder dentro de campo, uma referência técnica para a seleção sérvia. Fechando o grupo G, temos a seleção do Camarões. E o destaque é Karl Toko Ekambi, meia de 29 anos que atua pelo Lyon, da França. Ele já é a referência de uma geração que não é tão frutífera assim como de outras vezes da seleção de Camarões, mas é um jogador de muita capacidade técnica e física. Ele é um jogador que, se ele não é titular absoluto, é um jogador que é bastante comum entre os 11 iniciais lá na França. Ele é habilidoso, forte e tem um poder de decisão um pouco maior jogando lá no Camarões, já que a seleção joga mais em função das características dele. Agora vamos com o último grupo da Copa do Mundo, o grupo G.
O grupo G, que abre-se com Portugal. E se você tá falando de Portugal, você tá falando de Cristiano Ronaldo. Tá ainda no Manchester United, o atacante de 37 anos, um dos maiores jogadores da história, é também um líder inegável da seleção de Portugal há muito tempo. Não é nenhuma surpresa as características aqui do CR7, então vamos de alguns números. Por exemplo, a última temporada em que ele não foi tão bem, em que o Manchester United disse não foi tão bem, ele fez 24 gols e deu 3 assistências em 37 jogos. Que é um número bacana para um jogador de 37 anos numa liga tão física como a Premier League. E aí, para você ter noção, pela seleção portuguesa, no mesmíssimo período da temporada passada, ele atuou em 16 jogos, ele marcou 14 gols e deu 3 assistências, ou seja, ele tem mais participações por gol na última temporada pela seleção portuguesa do que jogos. É uma máquina, é o nosso robozão mesmo, né? Outro destaque que também não é nenhuma surpresa é o da seleção da Coreia do Sul. E claro que é Heung-min Son, jogador do Tottenham. Ele é facilmente o principal, ou pelo menos o melhor jogador do futebol sul-coreano de todos os tempos. É fácil de entrar na discussão se ele é o maior asiático de todos os tempos e muito provavelmente o melhor jogador do leste asiático de todos os tempos. Ele é um jogador completíssimo. Para se você ter noção, na última temporada ele foi simplesmente o artilheiro da Premier League ao lado de Mohamed Salah do Liverpool, os dois com 23 gols. Agora vamos com a seleção do Uruguai, com uma escolha difícil, viu? A gente vai aqui de Luis Suárez, o atacante de 35 anos que acabou de deixar o Atlético de Madrid, mas fez história pro Barcelona, Liverpool, Ajax e tudo mais. Foi uma escolha difícil entre ele e o Cavani, mas a gente optou pelo currículo do pistoleiro. Isso porque o Jorge André Arrascaeta do Flamengo é provavelmente o melhor uruguaio em atuação no momento. Você pode também argumentar de Darwin Núñez, que joga pelo Benfica e foi contratado pelo Liverpool por mais de 500 milhões de reais. Mas a questão é que mesmo ele tendo jogado muita bola na última temporada, marcando 34 gols, o valor pago por ele é uma coisa que é mais pelo potencial do que necessariamente foi com, por exemplo, a renovação do Mbappé ou da contratação do Haaland, que olha que assim nem foi tão cara pelo City, viu? Mas é aquela coisa, o Arrascaeta tá jogando muito, o Darwin Núñez é o grande nome do Uruguai no momento, mas nos momentos difíceis a bola muito provavelmente vai no Luis Suárez. E aí a gente sabe muito bem o que ele faz, é drible, finalização, malícia, muito bom posicionamento e agora muita experiência, inclusive em Copas do Mundo, e se precisar ele dá uma bocanhada no adversário para poder manter a seleção nas competições, né? E fechando a nossa lista, fechando o nosso grupo H, fechando todas as 32 seleções da Copa do Mundo, temos Gana, e o destaque da seleção é André Ayew, de 32 anos, que joga no Al Saad, também do Catar. O ilustre e pródigo filho do lendário Adedi Pelé não tá jogando tanta bola como em outras edições da Copa do Mundo que a Gana participou. Mas ele é o jogador mais consistente, mais experiente, de uma geração que ainda é muito, muito jovem, com destaques que ainda precisam de um pouco mais de cancha, um pouco mais de idade para poder evoluir. É o caso, por exemplo, do Afenas Gyan, de 19 anos, que joga na Roma e é tido como um dos principais jovens promissores do futebol mundial, inclusive entrou na lista do Golden Boy e concorre ao prêmio. Mas é isso, galera, essa foi a nossa lista de aquecimento e de muita informação para a Copa do Mundo. Se você achou que faltou algum jogador, se você achou que tem algum jogador que não tem nada a ver que tá aí, dá aqui um salve pra gente nos comentários. Inclusive, se você quiser fazer elogios, críticas e qualquer outra coisa, é só falar com a gente aqui. Já que você vai estar aqui embaixo, deixa um joinha também no nosso vídeo, fortalecer o nosso trabalho por aqui. E fica o convite também para você se inscrever no nosso canal, ativar as nossas notificações e compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp, aquele mesmo que você fala de futebol o dia inteiro, ou para mandar para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que não vê a hora de chegar à Copa do Mundo. Manda para ele que eu tenho certeza que ele vai gostar. Meu nome é Lucas Aires, este foi mais um vídeo da TV Torcedores e vamos ficando por aqui. Valeu!